já posso falar, né? Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos à nossa live sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem não me conhece, meu nome é Andréia Santos, eu sou advogada e executiva na área de saúde há mais de 25 anos. E durante esse período, toda essa trajetória, realizamos um projeto e um sonho que era a constituição da nossa assessoria jurídica especializada, Santos e Silveira. Eu sou uma das sócias fundadoras, em conjunto, em parceria com a minha amiga Luciana. E hoje nós estamos aqui para comentar e conversar um pouquinho com vocês sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Quero primeiramente agradecer a concessão pelo espaço da Unibis Cultural, nosso agradecimento e a oportunidade para a gente poder conversar um pouquinho de forma bastante simples, bastante didática, conceitual, em relação aos principais aspectos da Lei Geral de Proteção de Dados. A nossa ideia é trazer para vocês, compartilhar com vocês quais são os principais aspectos da lei, quais são os principais conceitos e esse é um espaço que nos permite compartilhar e disseminar esse conteúdo com toda a sociedade. A lei passa não só pela pessoa física, como pela pessoa jurídica, enfim, pública e privada, e sobre tudo isso a gente vai conversando durante a live. Mas, em linhas gerais, esse é o nosso objetivo. Então, sejam todos muito bem-vindos, a participação de todos vai ser bem-vinda. Caso vocês tenham dúvidas, fiquem à vontade para nos encaminhar, e nós estaremos aqui para conduzir. Vou passar a palavra para a Luciana, minha sócia, para fazer as suas considerações iniciais. Olá, boa tarde. Então, eu sou a Luciana, trabalho com a Andréia, nós somos fundadoras aí da Santos e Silveira. Trilhamos aí uma trajetória de mais de 20 anos na área da saúde e agora estamos assessorando na parte de Lei Geral de Proteção de Dados. E a ideia é, como o André bem colocou, colocar um pouquinho para vocês sobre o que é a lei, qual é o escopo e como a gente pode estar preparado para essa nova legislação que, a partir do ano que vem, vai trazer aí muita mudança, né? Então, eu acho que a ideia inicial é a gente imaginar um pouquinho do que são dados pessoais, né? Parece muito simples entender que, de repente, dados pessoais são os nossos nomes, os nossos RGs, os CPFs, os números de telefone. Isso é muito simples de entender que isso são dados pessoais. Mas a gente teria que abrir um pouquinho mais a cabeça e, de repente, começar a entender que outros dados também fazem parte dessa categoria. Então, o carro que eu dirijo, se ele me localiza em algum determinado espaço, é um dado pessoal. O meu e-mail é um dado pessoal. O meu perfil de Instagram é um dado pessoal. Do Facebook, as minhas clicadas, aquilo que eu entendo como site de interesse, todo esse conjunto de ações que eu tenho na internet, no ambiente virtual, é um dado pessoal. E tem outras coisas também que são dados pessoais que a gente não tem muita atenção para isso. Então, a raça, o nosso credo, então, as nossas opções religiosas, as nossas opções sexuais, tudo isso faz parte, então, dos nossos dados. Eles são utilizados para que a gente possa ser identificado de alguma forma. Então, é importante que a gente tenha em mente que os dados pessoais não é só o CPF que normalmente é solicitado para que a gente ganhe algum tipo de desconto. É algo muito mais. Ah, legal, entendi. Já sei o que são dados pessoais. Mas por que agora decidiu ter essa preocupação de protegê-los, né? Qual que é o impacto que isso traz para mim na minha vida? Muita. A gente pode não entender, mas muita. Quer ver só? Se eu tenho a possibilidade de conhecer uma pessoa, os seus hábitos, o que ela gosta, o que ela não gosta, eu consigo, de repente, apresentar no mercado um produto que vai satisfazer aquela pessoa, vai cair como uma luva, porque eu conheço bem o meu consumidor. Então, eu extermino ali toda uma multidão aí de concorrentes. Então, na verdade, você já percebe que, comercialmente falando, a parte de dados ela é muito importante. Mas se a gente começar a pensar um pouquinho mais sobre isso, a gente vai entender que não é só um produto. Eu não estou falando simplesmente de uma vantagem comercial.
a proteção de dados, na verdade, a minha manifestação perante o mundo, das minhas opções, dos meus interesses, eles têm um poder muito maior do que isso. Não é à toa que a gente ouve muito por aí, e com muita propriedade, que os dados são o novo petróleo do mundo. É uma das grandes riquezas. E, de fato, é. Então, já falei sobre a parte comercial, que é muito simples de entender, mas quer ver como também pode ser muito perigoso, e daí a necessidade de uma proteção mais pesada sobre isso? A Luciana, então, tem uma opção política X, e, de repente, ela começa a se interessar por alguns textos que alguém começa a apresentar, a me bombardear com aquele tipo de informação. E por eu ter conseguido, por eu ter, na verdade, dado minha confiança àquele interlocutor, eu começo a prestar mais atenção e eu começo a ser influenciada por aquelas ideias. Então, politicamente, o dado pessoal acaba sendo muito importante também. Então, ele acaba virando uma arma realmente assim, mundial, né? Há pouco tempo, em 2016, a gente está falando coisa de 4 anos, a gente teve aí um escândalo referente à Cambridge Analytica. Então, na verdade, houve aí, por ocasião das eleições do Trump, um vazamento de dados tal que, de alguma forma, acabou influenciando a opinião política de muita gente. Há quem diga, inclusive, que isso foi decisivo na eleição do Trump. São coisas que a gente não vai ter esse fórum aqui para discussão, mas são coisas importantes da gente ter em mente. Então, que, na verdade, o nosso dado pessoal, que é esse conjunto de coisas que eu coloquei para vocês, de forma bem simples, faz com que a gente tenha bastante munição e muita riqueza para entregar. Então, por isso que a gente tem que ter uma proteção muito forte sobre isso. E não é à toa, então, diante desse contexto todo, que aqui no Brasil a gente também voltou os nossos olhos aí na parte de proteção legislativa, a exemplo do que já acontecia na União Europeia, e foi promulgada aí a Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa LGPD. Então, ela veio aí com um escopo de proteção, justamente para que esses dados pessoais não fossem mal utilizados, que a gente não fosse alvo de manipulação, seja ela de qualquer sorte, comercial, política, enfim. A ideia, então, da lei é a proteção dos nossos dados para que a gente não seja, ao final, manipulado dessa forma. Seguindo um pouquinho em relação a essas questões, as considerações da Luciana em relação à conceituação, eu acho que é importante a gente trazer esse aspecto de conscientização, porque a Lei Geral de Proteção de Dados, qual é o objetivo? Exatamente a proteção de dados. Esses exemplos citados pela Luciana passam muito pela questão de dados pessoais, então a lei protege os dados, ela vem com esse objetivo, com o objetivo de dar segurança em relação às informações que ali são transformadas, né, indicadas ali como dados. Aí a gente vai ter o passo em relação aos dados pessoais, que passam pela essa questão dos dados que identificam, né, um nome, um CPF, um RG, a gente vai falar um pouquinho do que é anonimização, o que permite ou não a identificação efetivamente de uma pessoa, quais são os dados de categoria sensível e não sensível. A gente, até pela experiência e atuação muito próxima também na área da saúde, a gente sabe que existe um tratamento e um capítulo, vamos colocar assim, porque a lei traz, né, 10 capítulos, ela traz essa divisão com algumas conceituações, e um dos capítulos trata essencialmente da questão dos dados sensíveis. E os dados de saúde passam por essa questão de dados sensíveis. São dados que vão ter um tratamento muito mais rigoroso, muito mais próximo. A gente vai estar acompanhando sempre quando de um atendimento médico, quando da realização de uma consulta, quando da realização de um exame. Isso, habitualmente, a gente vai ter no nosso dia a dia, no que diz respeito a termo de consentimento. Então, o consentimento é um ponto muito forte na Lei Geral de Proteção de Dados. E isso passa muito no nosso dia a dia, né? Nas questões de atendimentos médicos em geral, algo que já vinha sendo uma prática, tanto em consultórios médicos, enfim, laboratórios e hospitais, como também
agora com uma adequação e com um ajuste muito claro, muito definido de conscientização do usuário, do consumidor, em relação àquele consentimento. O que ele está consentindo? O que ele está fornecendo de dado? O que ele vai compartilhar com aquele serviço aonde ele está recebendo aquele atendimento. Então, o consentimento vai ter esse papel de proteção dos dados. Então, eu estou fornecendo, eu sei para onde eu estou fornecendo, eu sei quais os dados eu estou fornecendo, e eu sei mais, eu sei qual é a finalidade que esses dados, que será dada a esses dados. Então, a lei traz isso muito claro para que fique muito, para que o consumidor, e aí a gente fala consumidor, mas a lei ela se aplica tanto à pessoa física como à pessoa jurídica, direito público e direito privado. Existe um capítulo específico para direito público, para os entes públicos, também na legislação, e ela define isso de forma muito clara. Algumas exceções que são interessantes a gente pontuar, né? Ah, mas e quando eu tiro aquela foto do celular e a foto no celular, no meu celular, é um dado. É um dado pessoal, inclusive, além de dado pessoal. Esse mesmo cenário, essa mesma hipótese, ela também está protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados, sendo um instrumento, né, uma utilização única e exclusivamente para fins particulares, não. Né, a não ser que você faça, enfim, como citou a Luciana, todas aquelas hipóteses em que você compartilha, onde de alguma forma você se expõe, você faz uma indicação ou uma referência em relação às suas preferências, às suas opções políticas, até como foi colocado. Aí sim a gente vai estar realmente dentro de um cenário de enquadramento à Lei Geral de Proteção de Dados. Mas essas questões em relação ao uso de celular, equipamento pessoal, não, essa seria uma exceção. A gente também tem a exceção em relação a fins jornalísticos, artísticos e acadêmicos, que eles também têm uma exclusão e um tratamento específico em relação à legislação. Uma outra questão também bastante interessante que a legislação traz, e como bem dito a Luciana, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vem de uma inspiração em relação à GDPR, que é a legislação de proteção de dados na comunidade europeia. E esse tratamento, a gente está falando, é lógico, da aplicação dela, da nossa Lei Geral de Proteção de Dados aqui no Brasil, mas a lei também contempla e traz para a gente alguns cenários onde, por exemplo, eu posso ter o compartilhamento dessas informações com empresas que façam o armazenamento dessas informações fora do território nacional. Então, nós teremos também essa possibilidade, esse cuidado. Até porque, muitas vezes, a gente compra alguma coisa pela internet, e todo mundo compra, né, vamos supor, enfim, Amazon, empresas que, de qualquer forma, a gente compartilha os nossos dados e que tem esse cenário. E se a gente prestar atenção, a gente tem nessas contratações, mesmo que via online, uma informação em relação ao consentimento e a autorização de compartilhamento de informações com uma finalidade específica. Amanhã ou depois, se a gente tem um vazamento de informações em relação a uma dessas entidades da qual nós fomos ali consumidoras, né, vamos colocar dessa forma, existe e é disposto na lei um tratamento específico para essas hipóteses, que vai, né, a gente já tem visto alguns casos que vêm sendo noticiados de vazamento de dados, né, e todos os usuários que, porventura, integravam aquela base de dados
que teve uma vulnerabilidade, ela tem que, de alguma forma, ser comunicada. Então, quando a gente passa por toda essa parte de Lei Geral de Proteção de Dados, a gente falou agora, né, nessa parte inicial, muito da questão da pessoa física, mas quando a gente fala da pessoa jurídica, a gente tem uma série de adequações em relação aos processos. Quer complementar? André, deixa eu complementar uma coisa que você falou, que eu lembrei que é bastante interessante. Quando a gente fala em consentimento, a gente tem que, como você bem colocou, ele tem que ter uma finalidade, ele tem que ser destacado, tem que ser específico, enfim. E tem muita empresa por aí, ainda hoje, tá? Que, na verdade, eles acham que colocou lá um quadrinho no site dizendo, olha, concordo com política de termo de uso, político de privacidade, e lá no meio desse mesmo quadrinho que você habilita, está lá escrito, gostaria de receber e-mails promocionais. Já é uma infração pela lei, porque, na verdade, essa parte de abordagem, de e-mail promocional e tudo mais, não pode estar ali no meio daquela baguncinha, daquele quadradinho, dizendo assim, estou de acordo com o termo de privacidade, não sei o que, eu envio de e-mails promocionais. Não. A ideia é que a lei seja um pouco mais, que, na verdade, exista um cuidado maior para aquela pessoa, para aquele player do mercado. Então, ele vai poder disponibilizar, sim, e-mails profissionais, mas aquelas pessoas que efetivamente estiverem interessadas em recebê-los. Por isso, ao colocar no seu site, né, a concordância sobre os termos de utilização e tudo mais, deixa destacado, num outro espaço, o consentimento com relação ao recebimento de e-mails promocionais. Porque, senão, a gente está falando de uma infração, né? Isso mesmo, Lu. Na verdade, e como bem colocou a Luciana, o consentimento ele tem que estar muito claro para qual a finalidade. Então, se eu estou compartilhando os dados, é para essa finalidade. Até porque a gente sabe que se a gente não der o de acordo, muitas vezes a gente não consegue até prosseguir com o que a gente pretende fazer quando fez aquela busca ou acessou aquele site. Mas não existe nenhum impedimento no sentido de que você não possa se utilizar daquela informação que foi compartilhada para veicular propagandas, né, ou fazer um trabalho comercial em relação à abordagem desse beneficiário ou desse cliente, enfim. Só que ele não pode estar vinculado a essa questão em relação aos dados. Se ele concorda, sim, né, ele vai dar o consentimento dele e aí, na sequência, ele sendo seu cliente, você fica livre para seguir em relação ao compartilhamento, enfim, oferecimento de propagandas e tudo mais. E uma outra questão também colocada pela Luciana, em relação ao termo de consentimento, é que ele, na verdade, tem que ter esse aspecto de esclarecer desde o início, ou ter tudo muito claro para o consumidor. Então, esse aspecto também, já como bem colocado, ficou bem esclarecido. Mas também tem um outro detalhe. Então, eu sou uma mega empresária do ramo de sapatos. Adoro sapato, então agora eu vou ter sapatos. E eu tenho ali minha base de dados de clientes. Amanhã ou depois, eu acabo criando com a André uma nova empresa, uma confecção, a gente vai vender roupa. Eu poderia usar, então, essa minha base de dados, que eu já tenho na minha loja de sapatos, para vender roupa? Então, não, né? Na verdade, muito embora eu seja a mesma empresária, eu recebi o consentimento do meu cliente para vender sapato, para, de repente, oferecer sapato para aquele cliente. O fato de eu ter inaugurado um novo ramo de negócio, agora na parte de vestimenta, não me dá o direito de usar aquela mesma base de dados para oferecer, então, vestuário. Então, a parte da finalidade é bem específico. Então, não imaginem vocês que só porque vocês agora diversificaram o seu negócio, vocês poderiam, então, estar fazendo esse tipo de promoção através de utilização da mesma base de dados. Isso não é permitido. Vamos passar um pouquinho a questão, compartilhar com vocês a questão dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. Eu acho que a finalidade nós já falamos, né? Ela tem que ser muito clara e específica, tem que ter propósitos legítimos e específicos, exatamente com essa finalidade, com o esclarecimento de qual a sua finalidade. A adequação que passa pela questão
né, de adequar esses dados que hoje eu tenho e que vão ser compartilhados, né, e que vão ser utilizados e que podem, inclusive, serem tratados e, dependendo de quem recebe esses dados, qual a finalidade, ele ainda vai compartilhar com terceiros, né? Ele vai ter ainda a figura de quem pode vir a tratar esses dados, né? Que é uma figura, enfim, a gente vai ter a figura do controlador e algumas outras figuras específicas, um pouco mais técnicas, mas que a gente pode abordando. Uma outra questão também bem interessante é a necessidade. Aí falando do segmento, não só comercial, industrial, a gente tem hoje uma globalização em relação aos serviços. Qual efetivamente é a necessidade dos dados que eu coleto? Imaginando, a gente está falando muito do aspecto comercial, mas a gente também tem uma série de questões na área de saúde que são muito sensíveis, porque quando a lei fala em proteção, e ela tem sempre como finalidade a proteção dos dados da pessoa física ou jurídica, a gente fica pensando e eu, a partir do momento que faço essa coleta de tudo, eu passo a ter a responsabilidade pela guarda, pela segurança de todos esses dados. Então, a gente vai ter uma figura específica, onde a gente vai entrar existe um tratamento específico na legislação e na adequação, falando de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, que são quais são os níveis de segurança, né? Porque quando a gente fala em Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uma adequação exclusivamente do departamento jurídico. A gente tem trabalhado muito isso com os nossos clientes, ela é uma adequação que passa por toda a companhia, com uma equipe multidisciplinar. A equipe de TI é fundamental dentro desse processo de adequação, né? A equipe de segurança, a equipe de RH é extremamente importante. Todas as áreas vão ter os seus papéis muito bem definidos nesse planejamento que a gente apresenta. Então, a gente precisa que tudo isso que a gente está falando para vocês em termos de finalidade, quais efetivamente são os dados, a gente precisa realmente coletar todos esses dados, porque a partir do momento em que a gente faz essa coleta, a gente vai ter uma responsabilidade em relação à guarda e segurança deles. Então, passa por esse princípio da necessidade, que é bastante importante. O livre acesso, que é você ter essa integralidade de tratamento de dados e, se eventualmente houver um compartilhamento, essa informação ela precisa estar de forma clara, informada a quem fornece o dado, né? Então, esse livre acesso, até porque a qualquer momento esse consentimento, que é um ponto bastante importante que a gente pode colocar, esse consentimento ele pode ser revogado. Então, se porventura eu não tiver interesse mais em ter os meus dados ali disponibilizados naquele site ou naquela rede de produtos a qual eu, em algum momento, compartilhei o meu cadastro, eu vou poder ter essa liberdade de revogar o meu consentimento. A gente passa também pela questão da exatidão em relação aos dados, né? Essa forma de comunicação, como colocou a Luciana, que você não pode trazer para o consentimento uma dúvida ou uma duplicidade ou uma colocação no sentido de que, além de consentir na proteção de dados, você ainda faz um consentimento em relação ao compartilhamento de informações para efeitos promocionais. Um outro princípio também trazido pela legislação é a questão da transparência em relação aos dados dos titulares. Essa informação, essa transparência, ela é um dos princípios, né, da legislação, essa proteção e essa transparência em relação às informações, como a gente faz a guarda, como a empresa faz a guarda, e esse esclarecimento em relação ao beneficiário, ao consumidor, à empresa, que de alguma forma consente ali com o compartilhamento.
A questão da segurança, que eu até já adiantei um pouquinho, que passa por essas questões técnicas, no sentido de que testes de vulnerabilidades terão que ser feitos, avaliação com a equipe de segurança terá que ser feita. Nós vamos avaliar em conjunto com essa equipe quais são os... depois de um diagnóstico e de um mapeamento, onde nós temos pontos a serem efetivamente tratados, melhorados. A gente vai fazer todo um processo de avaliação de risco. E, ao final, o compartilhamento com o executivo, porque é uma informação direta com o executivo da companhia, porque ele precisa se sentir também envolvido e engajado. Nos nossos projetos de adequação à Lei Geral de Proteção de Dados, como já coloquei, a gente sempre trabalha com uma equipe multidisciplinar. Por quê? Não é só o advogado, não é só o técnico. É importante que toda a companhia esteja engajada e comprometida, porque uma informação, um dado pessoal dentro de uma companhia, ele pode passar por várias áreas. Então, pode passar por um financeiro, pode passar por um cadastro, pode passar por uma equipe de vendas. Então, todas essas informações, elas precisam, de alguma forma, todos os conceitos e esses princípios precisam ser compartilhados para que todos estejam engajados com esse objetivo e essa conscientização em relação aos direitos e deveres que a lei traz. E a parte de segurança é uma parte sempre muito sensível e que tem uma atenção especial. Um outro princípio também é a questão de não discriminação em relação à questão de raça, religião, a questão de partidária política. Então, são questões sensíveis, princípios muito bem contemplados pela legislação, mas que, se a gente for avaliar, dentro de todos esses princípios, são princípios que eles já fazem um pouco parte do nosso dia a dia, né? O ter um consentimento já faz parte, a questão da informação já existe, só que a lei, ela mesma sendo de proteção de dados, ela meio que contemplou todos esses cenários que a gente já tem de um modo geral na vida civil, que é a questão de discriminação. Então, ela conseguiu trazer e contemplar todas essas outras possibilidades para que não haja na questão da Lei Geral de Proteção de Dados, ou na proteção dos dados pessoais, nenhum tipo de discriminação em relação a isso. Então, existe um tratamento também específico para esses modelos. E a questão da responsabilização em relação ao compartilhamento das informações, para que elas sejam ali muito bem postas de forma esclarecida com quem eu compartilho, com quem eu não compartilho e a forma como eu faço isso. O bacana da lei é verificar que, na verdade, esses princípios que norteiam eles estão aqui para garantir uma segurança mesmo, né? Então, a gente não está colocando, não foram colocados aqui princípios simplesmente textuais ou conceituais. São princípios que realmente têm uma aplicabilidade muito certa, muito definida. Então, são princípios que a gente tem que estar atento no nosso dia a dia, enquanto consumidores e enquanto, de alguma forma, fornecedores de serviço. Então, são princípios que estão sempre de mãos dadas, né? Um outro aspecto que a gente também pode tratar para vocês e trazer aqui para vocês são as questões dos direitos. Obviamente, a lei também traz, além de uma série de obrigações, os direitos que os titulares de dados têm, né? Então, a gente vai trabalhar com a necessidade, a obrigação de confirmar que determinada empresa está tratando um dado. E quando a gente fala em tratamento, a gente tem dito isso reiteradamente, uma forma muito ampla de dizer qualquer tipo de coleta, armazenamento, compartilhamento, difusão, enfim, qualquer tipo de manipulação de dado é um tratamento. Então, o consumidor ele tem o direito de saber se aquela empresa está tratando de alguma forma o seu dado. Então, se eu tenho alguma conta, ou já tive alguma conta com a Claro, e eu preciso saber se eu tenho ainda algum dado ali, eu tenho o direito de perguntar a eles: vocês têm algum dado sobre mim? O acesso é um dever, então, portanto, via de consequência, é um direito do titular do dado ter acesso a esses dados. Se eu identifico que um dado está incorreto, eu posso solicitar para aquela pessoa que está, de alguma forma, tratando o meu dado, que haja a correção.
Anonimização. Em alguns casos, existe essa possibilidade deles serem tratados, mas de forma não clara, existindo aí uma anonimização de dados. Eu quero simplesmente que eu seja retirado daquele banco de dados. Em alguns casos, a gente pode sim pedir que seja retirado, mas em alguns outros casos não. Então, eu não posso pedir para um hospital simplesmente apagar o meu registro médico. Então, os direitos não são absolutos em determinadas situações. Eu tenho já um cadastro feito numa empresa de telefonia e eu quero mudar para uma outra, então eu quero portar simplesmente meus dados. Eu posso pedir a portabilidade de dados também. Então, a lei assegura, além de tratar daqueles princípios todos que trazem uma garantia para a pessoa que tem os seus dados pessoais tratados pelas diversas empresas, vários direitos. Então, não vamos discorrer sobre todos, porque a ideia não é essa, mas, de qualquer forma, então é importante que vocês saibam que existe uma gama de direitos aí disponíveis para quem é titular de dados, e hoje, na verdade, são todos, né? Deixa eu só aproveitar e fazer um ajuste aqui na dinâmica, Lu, se você... Eu acho que a gente pode fazer já essa troca em relação a algumas perguntas. A gente está recebendo, e eu estou só com o celular para olhar as perguntas, tá, pessoal? A entrada em vigor da lei. Você quer falar um pouquinho? Porque a gente vai falar sobre... Ela já está sancionada, mas, efetivamente, quando ela entra em vigor para efeitos de penalidades, aí a gente já responderia também a uma outra pergunta sobre quais são as penalidades aplicados àqueles que infringirem a LGPD. A gente agradece as perguntas. Foi veiculado, provavelmente as pessoas tenham ouvido alguma coisa sobre isso. No final do ano, desse ano, teve toda uma questão de quando ela entra em vigor, será que o ano que vem? Estávamos aguardando que fosse no começo do ano que vem, mas, no frigir dos ovos, a lei entrou em vigor agora em setembro de 2020, com uma diferença, né? A parte da penalização, graças a Deus, para que as empresas possam se adequar de uma forma adequada, o ano que vem. Então, a gente tem um tempo aí para fazer um bom trabalho e orientar para que todas as empresas estejam, de alguma forma, adequadas à lei e evitar esse tipo de penalização. As penalizações são bastante pesadas, né, Andréia? Sim. A gente tem aqui um slide que faz um resuminho, mas, de qualquer forma, vamos lá, André, fazer as penalidades? Então, só complementando, a gente vai ter esse prazo ainda, enfim, embora a legislação, vamos contextualizar, ela é de 2018. A gente já está nesse período e ela passou por uma série de modificações, agora até efetivo o sancionamento dela esse ano, como bem colocado pela Luciana. Mas a gente vai ter a aplicação das penalidades efetivamente a partir de agosto do ano que vem. Então, o que a gente tem sempre colocado em relação aos nossos clientes quando eles nos demandam, né, essa preocupação? É lógico que, para o executivo, uma das principais preocupações é sempre o aspecto financeiro. E essa é efetivamente uma preocupação que precisa existir. A penalidade é efetivamente alta. A multa será de 2% do faturamento, limitada a 50 milhões por infração. Pesado, hein? Além da questão financeira, a gente passa por uma outra questão, que é a publicização da infração. Então, você tem isso, né? E nós já tivemos alguns casos recentes, até esse ano, que a gente, enfim, sem necessidade, talvez, de fazer referência às empresas, mas a gente vê isso, tem visto isso nas redes sociais de algumas empresas que já tiveram vazamento de dados, já tiveram esse tipo de informação veiculada na mídia, e sempre fica aquela preocupação em relação, poxa, mas os meus dados foram vazados e eu compartilhei naquela companhia. O que eu devo fazer? Como é que eu vou agir em relação a esse cenário? Então, a companhia ela precisa ter, né, um procedimento de comunicação, além de comunicação aos consumidores, aos usuários, uma outra comunicação que passa a ser obrigatória
é a comunicação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Com a vinda da legislação, com a vinda da lei, foi criada também essa autoridade. Ela foi recentemente constituída, enfim, está sendo estruturada. A gente acredita que alguns pontos da própria legislação eles vão ter que ser melhor esclarecidos ou melhor definidos por essa autoridade, né? Porque nós temos a questão do conceito legal, mas existem algumas questões que vão precisar, né, a definição de operacionalização, de como efetivamente isso vai acontecer, vai passar por algumas definições dessa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E uma outra figura importante, que a gente ainda não comentou, mas é importante a gente apontar, é a figura do encarregado, ou do DPO, Data Protection Officer, que será o profissional responsável por essa comunicação entre a empresa e a autoridade. Então, todas as empresas, né, e já existe uma das ações da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, esse compartilhamento e essa solicitação às empresas para que elas indiquem. Porque quando da ocorrência de uma incidência de vazamento de dados, quem vai ser acionado? Quem será a figura a prestar os esclarecimentos para a autoridade? Será exatamente essa figura do encarregado, definido na lei, com função específica, muito bem definida, né? E que ele, na verdade, vai ser o centralizador dessa comunicação com a autoridade e com a companhia. Lembrando que aí a gente passa por todo aquele papel em relação à adequação da companhia, que terão todas as empresas, ou todas as equipes ali participantes do processo, mas todas reportarão e centralizarão, né? A centralização dessas informações vai passar pelo encarregado. Então, a figura do DPO é uma figura muito importante para essa relação com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Andréia, estou vendo aqui também mais uma pergunta. O pessoal tem perguntado se empresas de serviço que participam de processos de licitação, se há documentação ou comprovante de aderência à LGPD, que pode ser solicitado, e como comprovar no mercado cliente que a pessoa está compliant com a lei. Na verdade, a adequação ela vai passar não só pela pessoa, ela também passa pela administração pública. Então, todos os procedimentos para adequação, também, não existe nenhuma exclusão nesse sentido. As empresas da administração pública também são entes, né, contemplados a se adequar. E essa informação, veja bem, ela vai estar passando por esse período ainda de adequação. Muitas hoje já têm essa adequação, porque ela tem que estar de forma clara, né, e transparente no seu site, nos seus contratos. Então, falando de licitação, tudo isso tem que estar. Muitas vezes, e eu já vi editais nesse sentido agora, que fazem exatamente a referência em relação a essa adequação, né? Se você, para participar do processo, tem já ou já está em adequação ou em conformidade ou em processo de. Então, sim, todos terão que se adequar à legislação, né, a Lei Geral de Proteção de Dados, e todos terão que ter essa informação de forma clara em todos os seus meios de comunicação. Então, também, né, teremos essa figura nos editais, nas licitações e nas adequações das empresas da administração pública. Complementando um pouquinho o que você disse, é legal a gente lembrar que na Bolsa de Valores, as empresas que já estão operando ali, elas são tagueadas por nível de governança. E, certamente, a adaptação dessas empresas à LGPD vão ranqueá-las também na parte de atrativo numa empresa que já comercializa suas ações na Bolsa, né? Então, é mais uma forma de você se apresentar para o mercado como uma boa destino de investimento, né? Uma outra questão aqui que eu vi, que é muito bem colocada, inclusive para a gente que é mais voltada à área da saúde, é se todos os dados podem ser compartilhados entre hospitais e operadoras de plano de saúde. É uma pergunta que o pessoal fica em dúvida de verdade. A gente passou meio que breve. Além do consentimento, você tem outras autorizações de compartilhamento de dados, né, de tratamento. E um deles é o legítimo interesse.
Quer falar um pouquinho sobre ele? Na verdade, nessa relação de saúde, em relação aos dados sensíveis, vai ser inerente essa comunicação. Até porque ela já existe no que diz respeito à elegibilidade daquele beneficiário que faz uso daquele atendimento de saúde através de uma operadora. Então, da mesma forma que existe dados pessoais que o identificam dentro da operadora, esses mesmos dados também passam por checagem, por compartilhamento com as entidades hospitalares. Então, eu, enquanto operadora, tenho os seus dados, mas o hospital também vai fazer um pedido, quando do seu atendimento, em relação a esses dados. E aí são dados também pessoais identificáveis e sensíveis, e certamente nesse ato, todos, via de regra, todos já atuam e já têm o termo de consentimento. Então, quando você contratar a sua operadora, lá na sua proposta, no seu contrato, na sua proposta de adesão, vai ter a informação em relação à adequação e ao compartilhamento dos seus dados, o seu consentimento em relação à obtenção dos seus dados, e quando você passar por um atendimento no hospital, também vai ter o consentimento, constando de forma muito clara a utilização deles. Com a ressalva de que no hospital, além desses dados que o identificam, a gente vai ter informação dos seus estados de saúde. E aí a gente também passa pela questão da guarda de prontuário médico, de compartilhamento de informações médicas. Via de regra, não existe, salvo se ciente e consentido, desde a contratação, que haja algum tipo de auditoria, que a gente sabe que é um procedimento muitas vezes comum em relação à operadora, em relação a um prontuário médico, uma checagem, uma auditoria em relação a esse prontuário. Agora, esse compartilhamento, ele sempre vai ter regras muito específicas e que aí passam não só pela Lei Geral de Proteção de Dados, mas passam pela questão do direito médico, no que diz respeito às normas do próprio Conselho Federal de Medicina em relação às informações e à guarda desse prontuário médico, e como essa dinâmica deve acontecer. Ô, Andréia, e muito embora não tenha essa pergunta aqui, muitas pessoas acabam procurando a gente, perguntando, é muito difícil fazer essa adaptação? Eu acho que até ficou, de repente, na pergunta anterior, quando foi feita essa pergunta em relação à licitação, qual é o documento que eu vou ter? Então, tendo a contratação de uma assessoria que faça todo esse planejamento, mapeamento do seu processo, então, seja feito o diagnóstico, planejamento, o relatório final em relação às vulnerabilidades, todo esse processo, toda essa documentação é uma documentação que tem que ter uma publicidade, se solicitada, para que você comprove que todos os seus processos seguem uma adequação em relação à Lei Geral de Proteção de Dados. E aí, pegando até o gancho em relação a uma outra questão que foi feita, eu compartilhei os dados com o operador e houve os vazamentos de dados, como é que eu devo proceder? A gente precisa sempre ter essa comprovação em relação ao compartilhamento de dados. Então, eu compartilhei os dados, mas eles vazaram. Se você conseguir ter essa comprovação em termos de publicidade, se isso foi veiculado, você deve seguir um procedimento de responsabilização em relação à empresa a quem você confiou a guarda dos dados. Então, é um procedimento que você vai poder buscar uma responsabilização e uma reparação em relação ao dano causado no que diz respeito à vulnerabilidade ou vazamento dos dados que você compartilhou ali na confiança e na segurança de que seriam ali utilizados, guardados, enfim. Aliás, sobre isso, recentemente tivemos um vazamento de um grande hospital por aí, Então, a gente vê que, na verdade, esse tipo de possibilidade está aí para qualquer player do mercado. Então, desde um hospital top de linha a um hospital mais simples. Então, o importante é que
exista um processo, um fluxo de tratamento de dados muito adequado, muito tranquilo e muito transparente para o consumidor, para aquela pessoa que confiou os dados para aquela entidade, para que minimize depois os efeitos daquele vazamento. Então, houve, de fato, recentemente esse vazamento, e a gente viu que a repercussão não foi tão dramática, porque certamente aquele hospital estava bem aparelhado para lidar com esse tipo de vazamento. Então, é uma situação que ela está presente no nosso dia a dia, e aí a tendência é de que ela fique cada vez mais enraizada. Então, é importante que todos estejamos preparados para esse tipo de contingência, né? Na verdade, a gente sabe que todas as empresas, de um modo geral, elas estão expostas, né, a algum tipo, né, de vazamento, né? Quando a gente fala, a Luciana fez a referência ao hospital, mas a gente tem esse cenário, né? Teve esse cenário, quem acompanhou no próprio STJ, né? A gente teve isso também na Justiça Federal. A gente pretende até trabalhar um pouco a divulgação e esse trabalho, porque a gente também tem essa atuação no judiciário, do quanto, por mais que você tenha, né? Então, assim, a ideia é que você sempre tenha a casa em ordem, né? Com as informações de segurança, de proteção, que, fazendo uma comparação, é aquele cadeado que a gente coloca no portão, todos aqueles sistemas de segurança que a gente coloca na casa, e não é muito diferente em relação aos dados, só que ele segue uma outra, né, uma outra estrutura. Então, todas as empresas, de alguma forma, têm essa preocupação. Eu acho que a principal mensagem que é importante que a gente deixe em relação à questão dessa adequação é que ela é, sim, trabalhosa, ela é, sim, um trabalho entre equipes, ela é um trabalho não só do jurídico, mas de todas as equipes da companhia, mas ele é possível e ele pode ser feito. Enfim, os clientes que a gente tem atendido, num primeiro momento, o susto é em relação à multa, né? Em relação à possível penalidade, mas a gente tem que tangibilizar e transformar isso em medidas de segurança, como a gente faz na nossa própria casa, como a gente faz em todas as nossas relações. Hoje, o acesso ao digital, o acesso a internet, o acesso e o compartilhamento nas redes sociais, ele potencializa muito esse meio de comunicação, e ele tem um aspecto extremamente positivo, mas ele também traz algumas vulnerabilidades. É lógico que não existe ambiente, sob hipótese alguma, 100% seguro. Né? A gente sempre vai estar, como do outro lado também, sempre existe um ajuste e um revisitar os processos. Então, esteja atento em relação aos seus dados, esteja atento aonde você compartilha esses dados, esteja atento aos dados que estão sendo solicitados. Tá, mas eu preciso realmente fornecer para você isso, isso e isso, sendo que a minha finalidade, ou a finalidade do que a gente está combinando e tratando é outra. Então, eu acho que a principal mensagem é essa conscientização do consumidor, da pessoa física, do titular de dados e também das empresas em relação ao que eu efetivamente solicito de dados, ao que efetivamente eu preciso de dados, porque a gente existe um capítulo também específico que fala, dentro de um processo na companhia, o que efetivamente eu preciso guardar ou eliminar de dados. Muitas vezes, a gente não vai precisar ficar com todos aqueles dados que a gente captura. E, na verdade, se a gente não precisar, é o melhor cenário. Mas, se a gente precisar, a gente vai precisar ter uma política de por quanto tempo eu guardo isso, como é que eu elimino esses dados. Então, é um trabalho de conscientização que a gente
quer deixar a mensagem para vocês que ele é possível. Ele é trabalhoso, sim, mas ele é muito importante. A gente está tendo a oportunidade de fazer nesse momento. Então, não deixem de aproveitar essa oportunidade de revisitar todos os seus processos pessoalmente, seja nas suas companhias, para que a gente possa, de alguma forma, fazer esse ajuste, essa adequação. Ela é extremamente possível e a gente está à disposição. E é isso. Fica à vontade. Agradeço a todos que nos ouviram. Se de alguma forma a gente pôde colaborar com algumas respostas, enfim, como a Andréa bem colocou, estamos à disposição. E obrigada. A gente quer agradecer mais uma vez à Unibis Cultural pela concessão do espaço e da oportunidade. Essa é uma casa que tem por objetivo a disseminação do trabalho, de conscientização e de cultura. Então, somos muito gratos pela oportunidade e a gente fica à disposição e agradece a vocês pela participação. Uma boa tarde.